Fala galera, e aí, tá de Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor. Hoje é dia de Bahia, segunda-feira, final de feriadão, e hoje é dia de Bahia. Nosso tricolor enfrenta a equipe do Ceará pela rodada de número 5. Vamos falar sobre isso, vamos ver a escalação provável de Bahia, escalação provável do Ceará, beleza? Mas antes disso, aquele nosso jabazinho básico. Lembre-se de se inscrever no nosso canal. Lembre-se de deixar aquele like maroto, like massa, que ajuda a gente a crescer. E claro, se você quiser contribuir mais ainda, ative o sininho das notificações. Bora lá falar do Bahia? Partiu! Vamos lá, hein? Hoje é dia de Bahia, viu? Fonte Nova. Hoje o nosso esquadrão vai jogar contra a equipe do Ceará pela rodada de número 5. Os dois times aí que vivem momentos distintos nessa competição, né? Bahia que começou aí, estamos chegando na 5ª rodada e o nosso tricolor ainda não sabe o que é matar 3 pontos. Na verdade, o Bahia tem 3 pontos, né? Vindo de 3 empates e 1 derrota. E, claro, a equipe do Ceará não, a equipe do Ceará que vem aí, né, de uma Série B e como tal, todo mundo costuma dizer, né, que quem vem da Série B vai brigar para não cair. O time do Ceará até o momento fazendo um campeonato bem interessante, né, e, claro, expulsando e por enquanto deixando desse fantasma de time de Série B cair, né, para trás. Dá uma olhadinha primeiro aqui para a gente começar a falar. Vamos dar uma olhada primeiro no campeonato. Bahia e Fortaleza hoje é o último jogo da rodada de número 5. Então, Ceará tá aqui hoje na 5ª colocação, lindo loiro e japonês. Então, se perder não sai da 5ª colocação. Se vencer, provavelmente também não sai aqui da 5ª colocação. Derrotas, gol marcado, saldo de gol. Se vencer aqui, o Ceará consegue passar o Bragantino. Então, time do Ceará, se perder, se mantém na 5ª colocação, não vai ser ultrapassado por ninguém, fica embolado com 7 pontos. E se vencer, pode entrar para o G4. Então, o campeonato começando aí de forma muito boa para a equipe do Ceará. Agora, se a gente olhar lá na parte de baixo, né, para o nosso Bahia, o campeonato ele começou mal, 4 jogos, nenhum tá aqui zeradinho de triunfo, 3 empates, 1 derrota, saldo de gols -3, a sequência do Bahia aqui, os 3 primeiros jogos de empate, 1 derrota, né? Uma derrota que a gente vai falar um pouco mais lá na frente, e a gente vem para essa rodada de número 5. Então, importante aí, né, para a gente entender. Ceará lá na parte de cima, Bahia lá na parte de baixo. E claro, né, o resultado para o Bahia, em vencendo o seu jogo, o Bahia vem para pelo menos aqui a 13ª colocação, né? Vai ficar com 6 pontos, começa a enxergar Mirassol Internacional, mas o saldo de gols do Bahia está em -3. Para o Bahia passar o Internacional, teria que aplicar aí uma goleada sonora em cima do Ceará, coisa que, dado o Bahia de hoje, é meio complicado. O Bahia chega lá, mas tá aí, né? Bahia buscando o seu primeiro triunfo para se manter aí, para sair da zona de rebaixamento, e o Ceará buscando mais um triunfo para chegar mais acima ainda, né? E ficar de forma tranquila no Brasileirão. Vamos falar sobre cada uma das equipes a partir de agora. Vamos começar primeiro, né, falando aqui da equipe do Ceará, da equipe do Vozão. Jogo algumas imagens aqui do que foi a viagem do Vozão para Salvador, né, já que o jogo é em Salvador da Bahia. O time aí do nosso Léo Condé, né, nosso que é o treinador que
tem passagem aqui que a gente conhece. Léo Condé que treinou Vitória, subiu o Vitória aí e vem fazendo uma campanha muito boa na equipe do Ceará. Conseguiu subir o Ceará, conseguiu dar o título cearense ao Ceará e agora vem aí fazendo uma boa campanha no Brasileiro, né? O time do Ceará ele tem 2 vitórias, né? Um triunfo, ou 2 triunfos, um empate e uma derrota. O time do Ceará que fora de casa ainda não venceu, mas ele vem a Salvador aí com certeza para tentar vencer, né? Tentar buscar esses primeiros 3 pontos, né? do nosso Bahia, arrancar aí e não deixar o Bahia vencer, beleza? O time do Ceará ele tem problemas ali na lateral esquerda, porque Matheus Bahia, né, que é o nosso lateral esquerdo do tricolor emprestado para o Ceará, não pode jogar, né, por questões contratuais, e o lateral esquerdo reserva, né, o Nicolas ainda está se recuperando de lesão. Então, provavelmente aí o Léo Condé ele deve vir aí com um William Machado improvisado na lateral, né? Como ele já vem jogando aí, quando ele não consegue colocar o Matheus Bahia. Uma outra opção aí, né, seria ele colocar o Rafael Ramos na esquerda, né? Mas o nosso Léo Condé ainda não decidiu. E o fato é o seguinte, né? Com base nisso tudo, qual seria uma provável escalação? Provável escalação pode ser essa aqui da tela para vocês, ó. Como nós falamos aqui, ó, o William Machado, ele seria aqui o lateral esquerdo, né? Jogador improvisado, já que Matheus Bahia e o Nicolas, que são os laterais de origem, não podem jogar. Então, com isso, esse seria a escalação. O time do Ceará poderá vir em 4-3-3, né? Então ele tem aqui o Fernando Miguel, Marlon e Éder e o William Machado, mais o Fabiano Souza. Então, uma zaga improvisada. No meio campo aqui você tem Lucas Mugni, que vem fazendo um bom campeonato pelo Ceará, né? Esse aqui é o 10, é o responsável aí pelo comando. A volância com o Fernando Sobral e o Diego. Lá na frente aqui, ó, Pedro Raul. Então a gente pode esperar muitas bolas altas e que o nosso goleiro, né, que a gente vai falar um pouco mais lá na frente, ele se prepare aí, porque provavelmente com Pedro Raul, que é um jogador de muita mobilidade, né, vão ter bolas alçadas na área e esse time seguramente vai jogar nos contra-ataques e, claro, à medida do possível eles vão tentar alçar bolas na área para poder aproveitar erros do nosso Bahia. Você sabe, a gente vai falar um pouco mais lá para frente, né? O time do Bahia vem aí com a zaga improvisada, beleza? Então, se você não acha que essa é a equipe do Vozão do Ceará, você chega nos comentários e coloca aí a provável equipe do Ceará na sua visão, beleza? Falando agora do nosso Bahia, né? Time do Bahia, nós acabamos jogo na quinta-feira, véspera de feriado, e para não matar o feriadão, né? Eu acabei nem postando nada, nem postando nenhum comentário sobre esse jogo. Mas aí, para a gente falar do jogo de hoje, eu vou deixar essa imagem aqui, ó. Normalmente no dia antes do jogo o time faz isso aqui, né? Ele junta todo mundo na sala para ver erros e acertos da partida anterior. Então, e aí a gente aproveita para comentar. Eu acho que nisso aqui provavelmente o que o pessoal viu de erro não está no gibi. Tá aí a informação, né? Análise pós-jogo. Time do Bahia jogou, já tinha jogado um primeiro tempo ruim contra o Mirassol, mas contra o Cruzeiro o Bahia conseguiu jogar o jogo inteiro ruim, atuação muito ruim, né? Levou um gol no primeiro tempo, ali no finalzinho do jogo. Rogério Ceni faz as modificações
que aí o time começa a melhorar e começa a passar a impressão de que talvez o Bahia conseguisse empatar, mas aí, né, o Bahia volta a escalar aquele jogador que vira e mexe, ele aparece no Bahia, que é a falha individual. Então, numa falha ali do Everton Ribeiro, é nosso 10, é o capitão, tem a faixa, mas ele falhou ali no lance e aquela falha propiciou um contra-ataque, uma bola espetada, né? Claro, a tentativa de rebater ali do Domingo, salvo engano, também não foi uma tentativa das melhores, ele não consegue, mas prioritariamente nós perdemos a bola no ataque. Então ali já foi a complicação. A gente perde a bola no ataque, a gente não consegue pegar o jogador em corrida e é difícil mesmo quando você trabalha com o time muito avançado, a marcação muito alta, normal é o risco que você corre. Então o Bahia leva o segundo gol e aí quando você tenta acaba levando mais um terceiro e virou goleada, infelizmente. Mas o fato é que aí a gente espera, né, que nesse vídeo o pessoal tenha visto os erros e que, claro, esses erros eles não voltem a aparecer. Eu vi e aí até postei para vocês o comentário do Jean Lucas dizendo que essa partida contra o Cruzeiro é uma partida para esquecer. Não é uma partida para esquecer, é uma partida para você lembrar sempre. Se você esquece, você comete esse erro novamente. Se você lembra, você fica vigilante, e você vigilante não vai, né? Vai tentar ao máximo evitar esse erro, beleza? Então, essa é a dica. Antes da gente falar um pouco da escalação do Bahia, né? A gente precisa dar uma olhada aqui na sequência de jogos do nosso Bahia. Time do Bahia joga hoje, né? O time do Bahia joga hoje contra o Ceará, mas o time do Bahia tem aí, né, um calvário, um caminho extremamente longo até o final do mês de março. Dá uma olhada aqui, ó. Bahia perdeu do Cruzeiro, né? Aí o Bahia tem o Ceará pela rodada 5, olha a posição do Bahia na tabela, né? Aí o Bahia vai no meio da semana, pega o Atlético Nacional. Bahia aqui venceu a primeira partida, né? Venceu a primeira partida contra o Nacional, agora busca aqui vencer mais uma partida contra o Atlético Nacional. Vencemos o jogo fora, a gente busca agora vencer aqui o Atlético Nacional. Nós empatamos a primeira contra o Inter, né? Aí agora vencemos o jogo fora contra o Nacional. Agora a gente tem a rodada 3 e a rodada 4 em casa. Então Bahia precisa vencer aqui o Atlético Nacional e depois aí, ó, joga a quinta, aí vai jogar contra o Palmeiras. Tem Copa do Brasil aqui na quarta-feira, no meio da semana, final de semana do feriado. O Bahia enfrenta o Botafogo. Então aqui o Bahia vai reencontrar aqui o Renato Paiva. Aí o Bahia tem aqui, ó, no meio da semana o Nacional, aí depois vem Flamengo, aí tem Atlético Nacional lá e tem o Bavi. Se a gente parar essa sequência só aqui até o Bavi, ó, a gente vê o tamanho da movimentação do Bahia. O time do Bahia tem aí uma sequência extremamente complicada, né? Extremamente complicada e bem difícil aí para o nosso tricolor. E, né, dessa sequência difícil, um desses jogos chama-se Ceará. O time do Bahia que aí vem para essa sequência difícil com a seguinte dúvida, né? O time do Bahia tem uma situação ruim, fizemos um primeiro trimestre muito bom, né? Começamos aí, conseguimos o título de campeão baiano, mas a gente chega no Brasileirão e o Bahia não consegue performar bem, né? Dos 3 primeiros jogos o Bahia empatou os 3, aí vai jogar para o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro lá a gente leva 3-0 do Cruzeiro, né?
uma das piores atuações dessas 4 partidas, né? E talvez uma das piores atuações aí do time de Rogério Ceni, né? E se isso não fosse muito para complicar a nossa vida, né? Nós temos aí a quantidade de jogadores e de lesões. Se em 2024 nós tivemos poucas lesões, em 2025 a bruxa chegou solta, né? A quantidade de jogos do Bahia, mesmo aí com aquela pré-temporada em Manchester, né? Em Girona, né? A quantidade de jogos do Bahia está afetando muito. Então, nós temos aí o Gabriel Xavier, lesão de grau 3, então tá fora, não vai jogar nessa rodada. Canives, que no jogo contra o último jogo em casa, Canives do nada se machuca. Para mim ele pisou em algum buraco, alguma coisa ali, acabou se machucando, teve que fazer cirurgia de tendão. Previsão, ninguém dá previsão, mas aparentemente o Bahia vai ficar sem um jogador pelos próximos 5 meses, ou seja, vai chegar bem perto do final da temporada, nosso capitão. A gente tem o Lúcio, que acabou sentindo cansaço muscular, voltou na rodada anterior. Nós temos o Santiago Arias, que acabou se lesionando, o Michel Araújo, que está voltando aí, e né, para completar nossa vida no jogo na quinta-feira, o goleiro Ronaldo acabou se contundindo, né, se machucando e acabou não treinando para o jogo de hoje, né? Então, Ronaldo e Santiago Arias, eles não participaram dessa preparação de hoje, então provavelmente não serão escalados, né? Marcos Felipe deve atuar e no lugar de Santiago Arias, o mais provável é, claro, o Gilberto. O grande ponto, né, o grande porém aí dessa escalação de hoje é o jogo da quinta-feira. Então, Rogério Ceni colocando ali o Gilberto, ele tem que lembrar que ele tem um jogo na quinta-feira. Então, Bahia joga hoje sempre pensando no confronto importante da quinta-feira. Hoje é importante também porque o nosso time está lá embaixo, mas quinta-feira é importante também porque se o Bahia ficar muito embaixo, o Bahia acaba não garantindo a vaga, certo? Então, a gente tem aí Gilberto que pode entrar, né? Nós temos também a questão da zaga. Na zaga, o Rogério Ceni ele optou pelo menino Fred Lippert, né? Vamos ver se ele continua com o Fred Lippert ou se ele resolve eventualmente voltar com o David Duarte, né? São algumas dúvidas aí do Rogério Ceni. Ele tem a opção também de fazer algumas modificações. Com isso, né, qual seria a provável escalação do nosso Bahia? Provável escalação do nosso Bahia. Se você pensar que o Bahia vai começar com uma força máxima e depois ele tem que mexer nos jogadores, ó, o esquema do Bahia vai ser esse aqui. Essa aqui vai ser a provável escalação do Bahia, ó, com o Ademir na direita, aqui, o Gilberto atuando mais como lateral, eventualmente não dando tanta profundidade, não correndo tanto e pensando em não se desgastar tanto. Idem para o Eric Pulga. E aí o detalhe da direita aqui, ó, a gente tem que lembrar que o lado esquerdo do Ceará deve vir desfalcado. Então, se o lado esquerdo vem desfalcado, pode ser que aqui, ó, pela direita seja aí o grande lance, a grande situação do Bahia. Lá na frente a gente vem com Ademir, Lúcio e Eric Pulga. Meio campo aqui, o time que a gente já sabe, né? O Caio Alexandre, o Jean Lucas, o Everton Ribeiro. Acredito, né? Como o jogo é em casa, o Bahia deve vir aqui com o David Duarte para dar mais segurança e Luciano Juba como lateral. Claro, esses jogadores aqui um pouquinho cadenciando, tentando cadenciar para evitar um cansaço em demasia que possa prejudicar no jogo da quinta-feira, tá? Lembrando, nós só podemos fazer 5 substituições, então não dá para trocar 2, 3 e mais 7, né?
Bahia vai ter que escolher aqui, ó, desses 3, 5, 6, 7, 8, né? Vamos lá, desses 8 jogadores aqui, o Bahia vai ter que escolher para eventualmente trocar 5 e, claro, torcer, né, para que não haja nenhuma lesão e nenhuma modificação obrigatória, né? Jogo passado o Bahia teve que obrigatoriamente trocar um goleiro, jogo retrasado o Bahia teve que obrigatoriamente trocar um zagueiro. Essas trocas obrigatórias, elas prejudicam demais, né, o planejamento da equipe. Mas essa aqui seria uma escalação com potência máxima, né, com máxima capacidade do Bahia aí para jogar. Obviamente que é uma especulação nossa. Se o departamento médico alertar qualquer coisa dos jogadores, o Rogério Ceni eventualmente vai pegar e vai trocar essa escalação. E claro, você, né, com base na sua experiência, você vai dizer, você gosta dessa escalação aqui? Você acha essa escalação boa? Se não, você vem nos comentários e deixa a sua provável escalação. Tá aí, escalado Bahia, escalado Ceará, beleza? Falta a gente completar escalando a arbitragem. A arbitragem aqui vai ser do Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, assistido por Michael, Michael, Stanislau e Thiago Diel, trio do Rio Grande do Sul. O VAR também, né, Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. O quarto árbitro aí vai ser o Fernando Antônio Mendes, né, do Pará. Então tá aí escalada também a arbitragem, beleza? Bahia e Ceará jogam hoje às 20 horas na Arena Fonte Nova pela rodada de número 5. É isso aí, galera. Pronto, tudo pronto. Bahia joga hoje, rodada 5. Jogo importante, nosso time precisa do triunfo. Estádio Esquadrão, a gente agradece e fica por aqui. Um abraço e eu já fui, papá.